Bom dia, pessoal. É um prazer, em nome do Rumo, receber todos vocês aqui. Vejo muitos rostos conhecidos. E esse painel, a gente vai estar realmente falando sobre propriedade, né? E os personagens que tocam no tema propriedade. Como a Elane falou, uma das missões, quando se está pensando no chapéu propriedade, é realmente pensar em direção estratégica, pensar em sustentabilidade, longevidade e, realmente, as ações são discutidas e tomadas com foco em longo prazo, né? Eu acho que toda vez o foco das empresas familiares tem sempre sido em como manter o negócio através das gerações e como realmente deixar o legado para a família. Quando a gente fala, né, existe sim o risco do conflito, né, isso acontece no dia a dia, mas quando aqueles elementos de propriedade com família têm a complementaridade, como a Elane falou também, o foco vira longevidade. Quando se tem a complementaridade de propriedade com gestão, existe o foco na capacidade de gerar riqueza para o negócio, para os acionistas, para a comunidade. Tá? Então, a visão de propriedade vai estar sempre focada nesses aspectos. Certo? Então, eu gostaria de... Eu também vou quebrar um pouquinho o protocolo aqui, não muito, mas o meu eu acho que vai funcionar. Eu queria chamar o Luiz Delgado, tá? E ele vai vir com uma carinha ali... Aí eu tive que escrever, pessoal, por causa que eu sou daltônico. Azul escuro. O Luiz, ele está representando o personagem de sócio, não familiar e não gestão. Tá? O Luiz é vice-presidente do fundo HIG, já passou por outros fundos de investimento antes de ter esse papel. Ele possui MBA pelo INSEAD, na França e Singapura, e bacharel em Economia pelo INSPER, e também faz o papel de membro de conselho de administração de algumas investidas do fundo HIG. Mas hoje ele vai estar representando, eu acho que ele é o único dos 200 e poucos aqui, com esse papel. Realmente a propriedade ou sócio puro e simples. Tá? Então, esse é o papel do Luiz. Uma salva de palmas aí para o Luiz. Um outro personagem, agora com a corzinha roxa, tá? Eu queria convidar o Maurício Salton. O Maurício hoje é vice-presidente sênior do Pátria Investimentos, tá? E é diretor de expansão e M&A da Farmácias Independente, tá? Farmácias Independente é uma empresa familiar pernambucana cujo fundo Pátria fez um investimento. Então, o Maurício está fazendo o papel de sócio, ou seja, representando o fundo, e fazendo o papel da gestão, como executivo da Farmácias Independente, e não familiar. Tá? Então, por isso que ele está com essa carinha roxa. Um outro personagem que a gente está trazendo é a Maria Tereza Pérez. Maria Tereza Pérez é advogada, formada na Unicap, com pós-graduação pela UFPE e especialização pelo IBMEC. Sócia do AEPA Advogados na área de Direito Empresarial. Pode ficar nesse aqui. Na área de Direito Empresarial. Certo? Ela aqui está representando... Pode sentar, Tereza. Ela é representante, ela é sócia, familiar, tá? O negócio da família é o grupo BCI, daqui de Pernambuco, e não faz parte da gestão. Tá? Então, carinha vermelha aqui, conforme eu escrevi. E temos o Glauber Gentil, Glauber Gentil,
representando a figura de sócio, familiar e gestão, tá? Com a figurinha azul clara, com a figurinha azul claro, certo? Glauber é da segunda geração da família, formado em administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com MBA pela Fundação Getúlio Vargas, e tem especialização em varejo nas universidades de Tucson, no Arizona, e Columbia, em Nova York. Tá? Então, esses são os nossos personagens de hoje. Eu estou com o microfone a mais. Deixa eu pegar aqui. Samuca, vamos pensar aqui. A gente não combinou a charge. Eu estou entendendo que é uma nova geração. Gostei, Mirella. A nova geração tem um consultor com notebook. Eu estou achando que tem uma nova geração aqui, provavelmente dando ordens, né? E que os outros estão ouvindo. Eu não estou vendo nenhum de cara feia aqui, né? Eu estou meio a meio aqui. Tem uns intrigados, mas eu acho que ele deve estar representando realmente o papel de uma nova geração que já está, desde cedo, com a gravatinha ali, se envolvendo com o negócio. Eu acho que talvez seja um reflexo desse painel aqui, que todo mundo tem cara de jovem aqui, já atuando no mercado de trabalho, né? Eu acho que na empresa da família. Mas então, vamos lá, vamos começar. Eu vou inverter a ordem que Marcos fez, então eu vou começar pelo Luiz. Luiz, primeiro, obrigado por estar aqui. Se você puder explicar um pouquinho o teu papel, né? E realmente, nesse teu papel, qual é o momento mais desafiante para você nesse lugar que você ocupa, né? Bom, eu faço parte de um grupo de investimentos norte-americano chamado HIG. Hoje a gente tem aproximadamente participação em 14 empresas aqui no Brasil. E a grande maioria delas, não são todas, mas a grande maioria delas tem origem familiar. E o meu papel dentro desse processo, ele vai, via fundo, fazer toda a parte de análise, prospecção, negociação do investimento, depois fazer o investimento propriamente dito na companhia, ou ter alguma secundária para os sócios, e, posteriormente, participar via conselho de administração. Então, dentro desse espectro, isso dura aí entre o ciclo completo, que termina com a nossa saída do investimento, porque todo fundo sai em algum momento. Pode ser antes, pode ser depois, mas faz parte da trajetória de um fundo sair do investimento em algum momento. Isso dura aí entre 5, 7 anos, alguns casos são mais rápidos, outros são mais devagar e vai até 10 anos, mas é um ciclo longo. E, ao longo desse ciclo, a gente interage muito com a família que fica sócia e tem um nível de relacionamento muito grande. Eu acho que os principais desafios que você tem aqui, tem alguns, são vários, tá, Ricardo? Porque eu acho que tem... Até o tempo, até eu lhe cortar pelo tempo, você pode falar. Me mata aqui no tempo, mas tem uma série de desafios. O primeiro que a gente vê, tanto antes de fazer o investimento quanto depois, é que muitas vezes as famílias confundem a propriedade e o patrimônio da empresa com o patrimônio delas, com o patrimônio da própria família. Isso, antes do investimento, acaba se gerando potenciais contingências ou ajustes na análise. Depois, é um pano cheio para ter briga societária. Porque o fundo, depois que ele entra, ele tem uma cabeça muito clara, que é maximizar o valor da empresa e defender o CNPJ. Não tem nenhuma agenda terceira. E, muitas vezes, não todas as famílias, mas muitas vezes a gente encontra situações em que existem outros interesses operando e isso gera algum nível de conflito. Então, é bem importante prestar atenção nisso, não confundir o patrimônio da empresa com o patrimônio da família. Um outro ponto bastante relevante, e no painel anterior falaram
o contraponto disso, que é levar os problemas da empresa para casa, mas às vezes a gente vê as famílias levando os problemas da família para a empresa. Então, brigou no jantar um dia antes por qualquer motivo X, no dia seguinte tem conselho, e isso acaba refletindo de alguma maneira na interação das pessoas e na interação com o time de gestão e na interação com os sócios. Então, isso também é um contraponto interessante do que foi falado no painel anterior, mas também é bem relevante prestar atenção. E eu acho que o último ponto que eu levantaria aqui, para não me alongar demais, é prestar muita atenção nos membros da família que fazem parte do time de gestão. Então, depois que um fundo entra, depois que um investidor profissional entra na base acionária da família, isso não significa que não pode ter pessoas da família dentro do time de gestão. Porque, muitas vezes, é a pessoa que tem mais história, que conhece melhor, muitas vezes até mesmo o sócio fundador que está dentro como presidente da empresa ainda. E no nosso portfólio, acho que pelo menos metade das empresas ainda são geridas pelo sócio fundador. Então, isso é uma coisa que, dentro da construção correta, é super interessante. Mas é sempre o exercício a ser feito aqui, é sempre ver se a melhor pessoa disponível para aquele cargo está ocupando o cargo correto. Então, você tem um cargo de marketing, às vezes está um parente do fundador, está um filho do fundador, alguma coisa assim, é olhar se essa pessoa é de fato a pessoa adequada para estar naquele cargo, ou se no mercado não teria alguém mais adequado, alguém com uma experiência mais rica para estar naquele cargo. E acho que o que fecha todos esses pontos aqui é realmente buscar a maximização do valor patrimonial da companhia e defender os interesses do CNPJ. Acho que esse é a grande chave de todas essas ações que eu mencionei brevemente aqui. Muito bom, Luiz. E eu acho que é muito importante a perspectiva de quem está representando a visão de um fundo que tem o foco na propriedade. Tá? Então foram muito bons os elementos que o Luiz trouxe, porque muitas vezes, sim, existe esse conflito. A gente lê isso, né, em livros, em literatura, a gente acaba vendo isso no dia a dia da empresa, na gestão, mas aí o Luiz está trazendo a perspectiva clara de um investidor, quando entra, que isso acontece. E são desafios, sim, a serem superados. Né? Então, Maurício, vamos lá. Fala um pouquinho do teu papel, tua missão e quais seriam os grandes desafios nesse papel. Bom dia a todos. Acho que, em linhas gerais, acho que as atividades que são realizadas por um fundo de investimento variam um pouco em relação ao que o Luiz colocou aqui. Acho que talvez mude mais o como do que a finalidade em si, que é uma atividade de gestão, né, basicamente de prospecção de ativo, de realização do investimento, de gestão e de desinvestimento. O Pátria, especificamente, tem um modelo desde a sua fundação, eu estou falando aí basicamente desde, acho que 1997, que foi o primeiro investimento. A gente tem uma visão bem clara de que não adianta só investir numa empresa, comprar 100% de um ativo e fazer isso por um caminho próprio. A gente acredita muito no modelo associativo de investimento. E, no caso das farmácias independentes, essa máxima aí é verdadeira. O nosso sócio permaneceu com a gente durante os primeiros 2 anos de investimento. Uma pessoa brilhante. O nosso maior desafio, acho que, basicamente, era como institucionalizar, né, como perenizar o que era feito de uma maneira excepcional para 14, 15 lojas e fazer com que esse modelo servisse para uma plataforma regional, uma plataforma que não ia operar só em Pernambuco. E aí, basicamente, quando a gente olha para essas empresas, eu costumo dividir, talvez, em quatro grandes blocos aí do que, se a gente for analisar friamente o que acontece dentro de uma empresa. Tem aquilo que a empresa faz bem e que eu quero manter. Tem aquilo que a empresa não faz tão bem e que provavelmente eu vou precisar aperfeiçoar.
esses 2 primeiros são fáceis, normalmente na relação com o sócio e com os demais funcionários. Tem aquilo que a empresa não faz e deveria fazer, e tem aquilo que a empresa faz e não deveria fazer. E, normalmente, nesses últimos 2, a gente tem mais dificuldade. E por quê? Porque a empresa familiar, ou a empresa que foi personificada, no nosso caso, especificamente, num sócio competente, que faz aquilo há 30, 40 anos e está convicto que aquela é a melhor forma de fazer, é muito complicado você chegar, né, a gente aqui tem 2, 3 anos de estudo sobre determinado setor. Então, você chegar com recomendações e dizendo que aquilo deveria ser feito ou não deveria ser feito, sou arrogante. Então, o que eu acho que a grande dificuldade é tentar influenciar esse sócio, influenciar a empresa sem autoridade, ou seja, a gente evita dar carteirada, né, a empresa o fundo é controlador, então você tem que fazer. É sempre um relacionamento de tentar construir um caminho em que todo mundo enxergue o valor daquilo que está sendo proposto. Caso contrário, como um casamento que na base né, acho que de autoridade, aquilo vai desandar em algum momento, isso vai voltar contra o investidor. Então, o que a gente tenta fazer, e acho que é um mantra dentro do Pátria ao longo desses anos, é de tentar construir relacionamentos em que as decisões sejam tomadas de maneira colegiada. E é isso que a gente acredita, é isso que a gente tenta exercitar lá todos os dias. E imagino você está lá todo dia, né? Ou seja, como um executivo, e esse desafio acaba. Aí eu estou imaginando que não só com o fundador, mas também com os outros gestores, os outros pessoas que vieram, que cresceram na empresa, que não são familiares, mas que trabalham na empresa, executivos e profissionais. Você também tem que ter esse tipo de relação, né? Não, sem dúvida. Acho que o Luiz já deve ter vivido isso. Primeiro dia que você, pelo menos quando você chega na empresa, com os sócios, normalmente, você já tem um relacionamento mais desenvolvido, porque você passou por um processo de negociação mais longo, tem um processo de namoro e do casamento. Então, o gelo foi quebrado ao longo do processo, mas acho que quando você senta, a sensação de sentar na empresa no primeiro dia, naquela segunda-feira, que você vai estar com os funcionários da empresa, e são pessoas que normalmente não entendem muito bem o que você está fazendo, o que você vai propor, aquela visão um pouco do estrangeiro que está invadindo, né? Então, todo esse processo é um processo longo. E aí, eu não quero já entrar na terceira pergunta, que é um pouco do que eu recomendaria, mas eu acho que cautela, né, ouvir mais do que falar nesse início é fundamental, porque só funciona, acho que a gestão de um fundo dentro de uma investida só funciona a partir do momento que as pessoas enxerguem valor agregado naquilo que você está propondo. E aí você ganha respeito, você ganha, né, a credibilidade que você ganha faz com que essa ascendência seja algo transformacional dentro da empresa. Se as pessoas não estiverem compradas naquilo que você está propondo, você pode ter 100% da companhia, que a companhia não vai funcionar. Então, isso que eu acredito piamente. Muito bom, Maurício. Obrigado. Vamos passar para o lado... Não foi por querer, não, tá, pessoal? Que eu deixei o lado sem família e o lado dos que têm um membro da família, né? Maria Tereza, também, se puder contar um pouquinho a tua relação, né? Hoje você está como sócia, família, mas que não está na gestão. Mas que existe, sim, uma relação com o negócio, né? E também qual é o desafio desse teu papel, né? Nos conta. Claro. Bom dia. Eu sou Maria Tereza, como o Ricardo disse, sou advogada. Eu não sou sócia da operação do Grupo BCI, né? Eu sou sócia da família. E eu presto serviço para o Grupo BCI. Como desafio, eu acho que o meu tem uma pimenta a mais, vamos dizer assim, porque não é só lidar com um membro da minha família, que, no caso, é o diretor, meu pai, né? A empresa ela é multifamiliar, então, além de eu ter que conquistar e demonstrar toda a minha competência
para os nossos colaboradores que ficam sob a direção do meu pai, que, no caso, são as pessoas do jurídico interno, eu tenho que também demonstrar minha competência para os demais acionistas, né, e os outros colaboradores da empresa, que o jurídico ele envolve não só o jurídico, né, mas toda a parte de contadores, enfim. Eu acho que esse é o meu primeiro desafio. E eu acho que o segundo desafio é separar a relação familiar da relação profissional, como bem falado no primeiro painel. Quando eu trato diretamente com o jurídico da empresa, que fica sob a direção do meu pai, às vezes é um pouco difícil separar essa relação, né? Pai, filha e cliente, advogado. E é um desafio muito grande, no dia a dia a gente vai aprendendo, enfim, e eu acho que a gente tem sido uma boa experiência. A gente começou bem pequeno lá dentro da empresa, né, pegando demandas, enfim, pontuais. E hoje em dia a gente tem uma relação, de fato, de uma grande parceria, né? A gente hoje atende a todas as demandas da empresa e óbvio que as demandas que a gente não se julga, enfim, competente o suficiente, não é de nossa expertise, a gente está sempre participando de uma forma estritamente profissional. Muito bom, Tereza, obrigado. E eu acho também, mais um exemplo, né? O fato de não estar na gestão não significa que não se pode contribuir com o negócio da família. Tá? Eu acho que o exemplo de Tereza é muito importante para se ver isso. Como, mesmo sem estar no dia a dia da gestão, nesse caso, nesse exemplo, ela, com a expertise dela de ser uma prestadora de serviços advocatícios, ela está efetivamente ajudando com a competência, quando ela tem a competência para apoiar ou não tendo isso, apoiando o negócio da família para atingir os objetivos, né? Então, vamos lá. O nosso último personagem aqui, o Glauber Gentil, né? O Glauber está com o papel, representando o papel de sócio, familiar e gestão, né? Esse é o personagem que se repete nos 3 painéis, né? Então é um chapéu super complexo. E o Glauber aqui, ele é formado, ele é da 2ª geração, como eu falei, né? E a pergunta, Glauber, também repetindo, conta um pouquinho da tua missão, né? Do teu papel como CEO do grupo e quais são os desafios desse papel aí, considerando esses 3 chapéus, né? De família, sociedade e gestão. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa, né? Muito bom ver o tema governança cada vez mais forte no Nordeste e Recife liderando aí essa iniciativa. Acho que é muito valoroso para todas as empresas e, sobretudo, para todas as famílias, né? É um desafio enorme. Para contextualizar rapidamente, né? Nós somos um negócio de multi-franchise, então o DNA não está na franqueadora, né, nas detentoras das marcas. Nós representamos essas marcas e de forma inovadora em escala, né? Isso é um fenômeno novo no Brasil, comum nos Estados Unidos, o multi-franchise, e nós chegamos aí a operar 4 marcas de Pernambuco ao Maranhão com 98 pontos de venda. E nós começamos esse processo na empresa há 4 anos, quando ainda tínhamos uma dimensão menor em termos de volume, de tamanho, enfim. E uma das medidas que eu acho que foi fundamental nesse processo foi o entendimento, né? Eu lembro claramente do dia que a gente tomou essa decisão, o entendimento de que era preciso governar uma estratégia, né? Que governança por si só não tem muito efeito se a gente não tiver uma estratégia clara e definida para onde a gente quer ir, e a estratégia também não tem muito efeito se a gente não tiver um modelo de governança que nos possa fazer chegar na execução daquela estratégia. Então, nós atuamos com 3 gerações, né? E aí é bom ver que a gente se identifica aqui, né, com membros de 1ª, 2ª, 3ª, algumas empresas já passaram da 3ª geração. E o dia
que nós decidimos trazer esse projeto para dentro da família, com mediação profissional, é um dia em que eu dialogo ali no começo da manhã com meu pai, que é o fundador. Temos ali uma reunião para tratar de um tema. Pouco tempo depois, assim, uma hora e pouquinho depois, eu estava reunido com minhas irmãs para tratar de um outro assunto. E logo no final da manhã, antes do almoço, eu tive uma reunião com meus sobrinhos, né? A terceira geração lá a gente chama dos graúdos e os miúdos, né? Os graúdos acima de 20 anos e tem uma terceira geração abaixo de 10 anos. E eu percebi a história, né, um pouco dos chapéus. Eu percebi, ao final dessas 3 reuniões no almoço, as expectativas, né, de vida, as expectativas em relação ao futuro da empresa, como elas precisariam ser harmonizadas e como é que a gente poderia trazer um momento transparente para mediar esse processo dentro da família. Então, nós entendemos, a partir dali, que era válido trazer para dentro da Gentil Negócios, sobretudo nesse olhar, né, para o futuro, trazer um modelo que trouxesse mais transparência, mais integração, sobretudo quando você está numa organização que você tem 3 gerações atuando. E o Luiz que colocou, né, a decisão, né, de quem vai suceder e de quem vai liderar, um outro momento que eu acho que vale a pena compartilhar. Tivemos um sábado intenso, eu e minhas 2 irmãs, né, para decidir se o CEO da empresa seríamos um dos 3 ou se seria um profissional do mercado, né? Nós começamos esse processo pela manhã. Isso foi um dia de colocar muita coisa para fora, né? De limpar um pouco do passado, né? De zerar algumas questões, né? Toda família tem aqueles temas que a gente não pode deixar guardado, né? No guarda-roupa, tem que vir para a mesa. E o que era fundamental naquele momento era saber se tinha ali um gerador de riqueza, não a riqueza só monetária, mas a riqueza de legado, de levar isso adiante, porque minhas irmãs, tecnicamente, têm a capacidade para fazer isso. E a gente tomou essa decisão tendo o conforto, né, de que estaríamos nós 3 dispostos a aceitar um ao outro e até não nos aceitarmos e aceitarmos alguém do mercado. Então, o que era melhor naquele momento para a empresa? Porque, enquanto acionista, né, se tiver alguém no meu lugar com capacidade de dar mais resultado à empresa do que um de nós 3, obviamente que a gente vai buscar alguém no mercado, né? Mas se a gente entende... Agora, a grande lição é que esse processo não nasceu naquela manhã, né? Naquele encontro do dia inteiro. Essa sucessão, ela nasce lá atrás, né? Por isso que a gente estimula muito nos encontros de família, traduzir para os miúdos, né, os valores da empresa, eles terem acesso e, de uma forma lúdica, começarem a entender que fazem parte de algo maior. Então, esses momentos eu acho que foram assim marcantes. Legal. Tanto da terceira geração, com a segunda, com a primeira, que a gente decidiu trazer o processo de governança para dentro, quanto esse outro momento emblemático, que foi a minha reunião com as minhas irmãs. Legal, muito bom. Então, esse tema de harmonizar as expectativas aí e realmente da sucessão. Muito bom. Então, vamos voltar aqui para uma outra pergunta. Eu vou sair da ordem, né? Maurício, a gente falou dos desafios, né? Mas também o que é que te motiva? O que é que brilha teus olhos aí, né, nesse teu papel, certo? Então, ou seja, você tem esse papel de estar participando de um negócio, de um novo negócio, de uma investida do fundo de investimento e efetivamente entrando no dia a dia, né, da empresa. O que é que brilha teus olhos nesse papel? Bom, acho que pegando um gancho até com o que alguns dos outros painelistas falaram, acho que a possibilidade de você, como investidor, estar lidando com uma empresa de porte menor, uma empresa muitas vezes familiar, com processos ainda não tão sólidos, acho que fica muito evidente o impacto de tudo que você coloca à mão.
Então, acho que diferente de outras instituições mais estruturadas, mais enrijecidas, aquilo que você faz, você consegue ver, né, o resultado de uma maneira muito evidente. Principalmente, acho que no nosso caso, que é varejo, então o varejo responde com uma velocidade impressionante. Então, acho que isso é um dos pontos que acho que me chama muito a atenção e que brilha meus olhos. Eu tenho a felicidade de estar na cadeira de expansão da companhia, e essa é uma tese de investimento em que, basicamente, a principal alavanca de valor é a abertura de lojas. Então, a gente começou esse projeto, eram 14 lojas, a gente finalizou hoje, a gente acabou de abrir a loja número 73, devemos fechar o ano com 85 lojas. Essa loja número 73 foi aberta na Bahia. Então, dá orgulho, né? Acho que é um senso de reconhecimento, né, tem um retorno. Você vê que uma empresa que inicialmente partiu aí com 14 lojas, em Pernambuco, região metropolitana, você está vendo outras pessoas fazendo esse legado continuar na Bahia, né? Outros supervisores, outra equipe e essa máquina funcionando. Então, isso, para mim, é bastante gratificante. Ou seja, acho que especificamente nessa tese de investimento que eu estou envolvido, isso se aplica, mas eu tenho certeza que, na maior parte, principalmente quando você está falando dessas empresas de menor porte, que é o foco de investimento do Pátria, né? O Pátria não é um fundo que tem como alvo principal aí grandes empresas. Normalmente a gente busca construir plataformas de sucesso mais do que comprar ou fazer investimentos em empresas a gente chama de later stage, um estágio mais avançado. Eu acho que isso se aplica da mesma maneira. Então, acho que isso é o que brilha meu olho. Vocês realmente contribuem para o crescimento, né? Eu acho que muito bom. É isso. Muito bom. Tereza, você, o que é que te motiva, o que é que brilha teu olho nessa relação e nesse teu papel? Bom, eu acho que eu cresci no meio empreendedor, né? Sempre gostei muito dessa área. E o que me motiva é saber que, de alguma forma, o meu trabalho está contribuindo nas tomadas de decisão das empresas, né? Dos acionistas da empresa. Que, de alguma forma, seja através de um trabalho de consultoria fiscal ou, enfim, em busca de novos negócios, que é outra coisa que a gente também faz, né, para eles. Eu estou contribuindo também para o crescimento da empresa, para o desenvolvimento. E eu acho que é muito motivador também você trabalhar com empreendedores que amam o que fazem, né? E os acionistas do Grupo BCI, eles mostram muito isso, né? Eles já tentaram, enfim, diversos mercados, mas eles nunca desistem, dando certo, dando errado. Eles continuam sempre investindo e indo atrás do sonho deles, e eu acho que é isso que brilha meus olhos. E aí, como você falou, no papel de propriedade, você ainda está apoiando a família ou os acionistas na busca de novos negócios, então vocês estão consolidando isso. Eu sempre gostei de estudar novos mercados, enfim, de ver como é que funciona cada setor. E eu acho que você está numa empresa que tem a oportunidade, né, de, ao buscar investimentos, conseguir estudar novas oportunidades de negócio também é muito interessante. Muito bom. Eu vou inverter aqui, Glauber. Vamos lá, você. Rapaz, eu tenho um aprendizado muito legal nesse processo, que é valorizar o desprendimento da primeira geração, a coragem para largar e o desprendimento para fazer a transição. E eu costumo dizer que estou CEO, né, e o que mais brilha meu olho é que não sou o CEO eterno e que quero fazer essa transição para a terceira geração que está envolvida no negócio, e quero fazer da melhor forma, entregando algo ainda com muito mais valor do que recebi. Então, esse sentimento de perpetuação, né, de legado, né, do que realmente vai ficando para as outras gerações, né? Quando a gente acabou de concluir agora o protocolo de família, você vê que os fundadores, os meus pais, fazem uma carta para quem eles não vão conhecer, né? E eu sou parte de um processo e gostaria de passar para a terceira geração algo que fosse além de negócios, que fosse valor. Então, esse realmente é o que brilha para a gente voltar para o propósito, para ser acionista, para valorizar, né, cada vez mais o patrimônio da família e da empresa, separadamente.
E um desafio que eu acho que é importante passar é que a gente é sempre, que foi da pergunta inicial, né, saindo aí um pouquinho do que brilha nos olhos para o desafio, é que a gente, enquanto segunda geração e também a terceira, também esteja toda hora se monitorando quanto ao cumprimento de regras, né? Porque a gente, enquanto segunda geração, nós caímos nesse negócio, eu costumo dizer isso, por gravidade, né? Você entra ali de uma maneira muito menos profissional do que a terceira, enquanto segunda geração, você entra muito mais por gravidade, querendo fazer parte daquilo. E, de repente, vem um projeto de governança em que agora eu tenho que preparar com 30 dias de antecedência uma ata, uma sugestão, né, da pauta do conselho para o meu pai aprovar. Isso não é mais no domingo, na casa dele, é de uma maneira formal, com o jurídico acompanhando. Então, a gente também, um pouco de se policiar com relação às tentações ali de fazer o caminho que você fazia 5, 10 anos atrás e agora não é mais assim. Então, você criar essa cultura e estar se policiando também para não fugir um pouquinho dela, ainda que a tentação chegue. Vamos fazer a regra, vamos fazer o que é correto, vamos estruturar, enfim, acho que tem esses dois lados. Muito bom. Luiz, você. Vou fechar aqui. Eu acho que, independente do papel que a gente ocupa, se tem uma coisa que todo mundo aqui nessa sala sabe muito bem, é o quanto é difícil fazer negócio no Brasil. Porque você tem 1 milhão de empecilhos e 1 milhão de coisas que entram na sua frente. Então, acho que um ponto que é bem super motivante do trabalho meu, do Maurício, é que a gente acaba, em primeira mão, conhecendo muito empreendedor, conhecendo muitas famílias e vendo muita história, que nem o Gentil falou aqui, de pessoas que saíram do zero e construíram empresas, construíram organizações. Eu tenho reunião de vez em quando que eu converso com um cara, enfim, a cada 100 empresas que a gente olha, a gente investe em uma, né? Mas, para chegar nessa uma, a gente conversou com 99 famílias, 99 empreendedores. De vez em quando tem reunião que dá vontade de levantar e dar um abraço na pessoa que está do outro lado da mesa. De tudo que ela passou, de toda a história que foi construída e de tudo que precisou acontecer para chegar até ali. E depois que a gente investe, eu acho que você acaba entrando para a família um pouco também, de alguma maneira, porque você tem um contato tão próximo com a família, com a pessoa, com os filhos, com os executivos, que você acaba se sentindo parte da história institucional daquela empresa e um pouco daquela família. Então, no meu caso, por exemplo, daqui a 10 dias eu vou para o casamento da filha de uma sócia nossa, que, enfim, eu, por acaso, sou amigo do genro dela também. Então, você acaba fazendo parte da família e fazendo parte da memória institucional da empresa. E você cria um senso de responsabilidade que você está lá realmente para melhorar aquela empresa, para criar valor e para ajudar aquela companhia a se desenvolver. Que nem o Maurício falou aqui, você vê no dia a dia as ações que você está fazendo tem um impacto na vida dos funcionários, na vida dos teus sócios, na vida das empresas que estão em torno, quer sejam clientes, quer sejam fornecedores. Então, é muito rápido. Essa resposta dentro das empresas familiares é muito rápida. E depois que você vai embora, isso fica lá de alguma maneira. Então, acho que uma das coisas mais satisfatórias que eu tive até hoje, foi super bacana, eu fui visitar o empreendedor de uma empresa que eu fui investidor por 3 anos. Foi uma história de crescimento acelerado. A gente fez o IPO da companhia, até abriu capital na bolsa. E deu uns 3, 4 anos depois, eu fui visitar ele, uma visita social, fui no escritório dele lá. Ele falou, não, vem cá, e era o dono ainda, que era o CEO da empresa. Não, vem cá, está rolando reunião de diretoria agora, eu saí rapidinho para falar com você, mas vem cá. Aí o cara me enfiou numa reunião de diretoria com 20, 30 diretores lá, aí você sai abraçando todo mundo, lembra dos momentos que você passou já com aquela companhia e de onde era e até onde chegou. Então, isso é muito gratificante, é realmente muito... Eu acho que eu e o Maurício aqui, a gente é afortunado de ter o trabalho que a gente tem e de ter a oportunidade de participar mais de perto e quase de dentro da vida das empresas familiares aqui no Brasil. Muito bom, muito bom. E também a gente tem visto, né, que realmente temos desafios. Vocês puderam ver aqui o que brilha nos olhos no papel de cada um. E a gente também quer aproveitar a experiência de cada um aqui para
para que eles nos recomendem, né? Aí por isso que cada um com seu chapéu, né? Cada um com sua máscarazinha, mas o que é que você recomendaria, Tereza, para quem tem aqui o mesmo chapéu do seu e para, na verdade, para todo mundo ouvir, para quem está com esse seu papel, né? Bom, eu acho que enquanto prestadora de serviço para uma empresa que você ora se confunde como família e ora se confunde como cliente, o conselho que eu dou é você saber separar bem esses papéis, né? Você saber que você está sempre dialogando com o seu cliente, você ter sempre isso na sua mente, né? A relação profissional é mais importante para aquele tipo de negócio. E você tentar conquistar o respeito e dos colaboradores da empresa, dos acionistas, pela sua profissão e não pela sua posição, né? Vamos dizer assim. Acho que, a partir do momento que eles veem que você está prestando um serviço com a lógica de dono, como a Elane disse, você já consegue demonstrar a sua competência e o seu valor, o valor do seu trabalho, né? Eu acho que é basicamente isso. Muito bom, muito bom. Gentil. Bom, acho que dica, a gente faz um racional lá antes de começar uma conversa, que é definir o chapéu da conversa antes, né? Eu sou filho, CEO e sócio, né? Então, pai, agora a gente vai falar de pai para filho, de sócio para sócio, de CEO para o presidente do conselho. Mas a gente, antes de falar, zera logo essa conta aí para entrar na mesma frequência, né? Porque não tem coisa pior do que você ouvir ele falar como pai e você ouvir como sócio, ou vice-versa, né? Ou eu estar com minha irmã tratando de uma questão societária, e o chapéu naquele momento, ela está com o chapéu de irmã e eventualmente eu de chefe dela, né? Então, acho que essa regra simples, antes de começar um bate-papo, funciona, a gente já fica ali sintonizado na mesma frequência. E a outra dica assim, que eu dou por experiência nesse processo de governança que nós vivenciamos, é que nós trouxemos para os valores da família, que desdobraram nos valores da empresa, nós trouxemos uma inquietude da terceira geração. E isso foi muito forte, né? Porque o nosso quarto valor é ter a liberdade para saber dizer o que sente e pensa. E eles pediram isso, né, na construção do protocolo. E o nosso protocolo foi feito de uma maneira muito interessante, ou seja, a terceira geração fez um protocolo hipotético para a quarta, como se a quarta já viva fosse, e não tem ninguém da quarta. E a terceira geração apresentou para a segunda esse protocolo de família, e nós discordamos de algumas coisas, alinhamos, apresentando para a primeira validar. Então, ele foi um processo de trás para frente. Mais do que entregar alguma coisa do que a gente achava que era certo, a gente desconstruiu e construiu de novo. E essa inquietude vem justamente porque nós, segunda, e às vezes a primeira, não colocamos um pouco da lente do que pensa a terceira, né? Então, eles disseram, olha, vocês mandam a gente para a faculdade A, B ou C, para o país A, B ou C, a gente volta, opina e parece que não funciona isso, né? Então, a gente tem que ter ouvidos abertos aí para essa garotada, porque tem muita coisa para vir deles, né? E no nosso caso, que nós estimulamos, no nosso protocolo, o fundador deseja que o próximo CEO seja um membro da família, né? Seja um membro da terceira geração. E eles querem, enfim, participam de um processo já visando na trilha de carreiras dele, né? Médio e longo prazo. E eu vou encerrar com uma das conversas que só foi permitida por causa dessa mediação saudável. Eu recebo um membro da terceira geração num dos encontros de família e diz, olha, nada disso me interessa. Então, você imagina o que é, você está chegando próximo de 100 pontos de venda, ter montado esse caminho, e a decisão ali era financiar o sonho dele, saber se ele ia se virar ou se daqui a 3 anos ia bater na porta de volta dizendo me acolhe de novo, porque o sonho que eu tinha não era esses anseios da juventude, né? E
alguém falou aqui, não sei se foi nesse painel ou no anterior, né? Assim, vamos pensar um pouco, vamos dormir com essa informação, né? E eu fiquei... E ele é uma pessoa que foi muito cedo para fora e a cabeça é de inovação, né? Ecossistema de inovação, startup, o universo digital, esse ecossistema todo. E eu falei, olha, temos uma ideia aqui, né? Vamos ver o que você acha. Inovação serve para aquilo que conversa com o nosso negócio? Tem aderência? Se topa? Não é olhar para a inovação fora do nosso ecossistema de franchising, de varejo, da indústria de shopping centers, que é onde a gente transita. Então, tudo bem parar de olhar para a inovação no agronegócio, para a inovação em outras atividades e só focar para a gente? Puta, acho que isso faz sentido, né? E hoje ele está inserido, foi alguém que a gente poderia não ter, e é impressionante você ver as outras áreas da empresa hoje demandando temas de inovação e ele contribuindo para o processo de crescimento da empresa. Então, primeiro, um ambiente saudável. Segundo, refletir sobre o que está vindo deles. E depois, o quanto eles podem agregar para o futuro, né? E a gente endereçar um tema de uma maneira mais saudável, mais aberta, entendendo, né? Procurando trazer uma adaptação para a empresa e fazendo com que você também faça as suas reflexões, né? E hoje a gente acha que tomou a decisão mais acertada possível e poderia ter ali não ter tido esse benefício. Estou entendendo que ele está feliz com esse papel. Há muito, porque está começando, está contribuindo para o propósito, né? E eu acho que isso é o que faz essa mola propulsora das empresas familiares, né? Então, acho que a grande dica é ter muita coisa boa, ainda que a gente discorde de alguns tipos de comportamento, dessa velocidade, dessa ansiedade, dessa pressa da terceira geração, tem que olhar para muita coisa positiva que vem desse novo mindset deles, né? E o quanto eles podem agregar valor ao negócio e redirecionar o negócio para uma outra área, para uma outra frente ou para um outro patamar de atuação. Muito bom. Tereza, você tem um comentário? É que, escutando o Gentil falando dessa relação aí familiar, né, de hierarquia ou não, me fez lembrar um ponto muito importante, enquanto prestadora de serviço da empresa, é justamente você saber respeitar a posição dos colaboradores e a hierarquia que existe dentro da empresa, né? Porque, às vezes, é muito mais fácil, realmente, você ir falar direto com o acionista e vir uma ordem de cima para baixo, né? Mas é muito menos doloroso e, assim, até para você conquistar o seu respeito, criar um bom relacionamento, impor respeito também, você ter esse relacionamento direto com os colaboradores, né? Enfim, respeitando a hierarquia da empresa. Excelente dica. E as funções. Vamos lá, Luiz. Eu acho que as dicas que eu vou dar, elas são um pouco pautadas partindo da premissa, o que uma empresa familiar deveria olhar antes de receber um sócio, assim, olhar, muito bom. Ou pelo menos pensar a respeito antes de receber um sócio. Eu acho que tem algumas coisas. Primeiro, é bem relevante ter todas as regras bem claras da partida. Ou pelo menos, se não estiverem todas claras na partida, na medida em que elas forem se formando, isso ser formalizado de alguma maneira, quer seja pelo conselho, quer seja por acordo entre os acionistas, mas é muito regra de como os lucros da empresa vão ser distribuídos, de como os fornecedores vão ser selecionados, caso as famílias tenham investimentos em outras empresas que possam ser fornecedores da operação principal, até regras de como os familiares vão interagir com os executivos da empresa e como vão estar inseridos dentro da companhia, quer seja como executivos, quer seja como conselheiros. Então, de uma maneira geral, ter essas regras do jogo, isso ajuda a evitar muita dor de cabeça depois que um fundo entra como sócio. Eu acho que um outro ponto, puxando um gancho no que o Maurício falou até, tem 2 blocos de atividades operacionais que costumam dar encrenca depois que o fundo entra. Primeiro são as coisas que não são feitas e deveriam ser feitas, que ele mencionou, e a segunda são as que são feitas e não deveriam ser feitas. Isso é importante ter alguma espécie de negociação antes da entrada do fundo já, também, porque é um casamento. Receber um fundo é um casamento. Você vai ter uma fase de namoro,
depois vai formalizar, vai virar um casamento, e é muito relevante que todas as partes estejam bem alinhadas para não ter alguma dor de cabeça desnecessária no futuro. E acho que a última frente que é super relevante estar alinhado é como o fundo vai embora depois, e o que acontece com o mecanismo de solução de conflitos. Se você vai ter alguma espécie de cláusula que um compra o outro, se o fundo vai ter uma saída, porque, de novo, pessoal, o fundo ele precisa ter liquidez em algum momento, não é uma opção para o fundo não ter liquidez. Então, isso vai poder ser ou para venda para um terceiro, um estratégico que venha comprar 100% da empresa, ou uma abertura de capital, ou, muitas vezes, no mercado brasileiro acontece menos, mas lá fora a gente vê acontecendo muito, a própria família recomprar o fundo, depois de alguns anos, ou vir algum outro investidor e tomar aquela participação do fundo. Mas, qualquer que seja a alternativa, é bem relevante a família estar alinhada com isso desde o começo, porque, senão existe um cenário em que um fundo entra, passam 5 anos, e aí um olha para o outro e fala, bom, agora está na hora de eu ir embora, e a família vira e fala, não, a gente não quer ir embora, e vai dar confusão, vai ter alguma espécie de problema aí nesse meio do caminho. Então, acho que gerir as regras do jogo antes é sempre positivo, e saber, o que o gente falou também, exatamente em qual discussão, qual chapéu cada um está usando, porque às vezes você está com um chapéu de administrador, às vezes você está com um chapéu de conselho, às vezes você está com um chapéu de acionista. E às vezes está com um chapéu de família na pessoa física mesmo. Então, saber transitar entre todos esses papéis ao longo do relacionamento também é fundamental. Muito bom. Obrigado, Luiz. Maurício, o que é que você tem aí de dica ou recomendação para esse grupo? Eu falaria aqui uma visão mais de investidor, mas, por outro lado, eu acho que isso pode ser utilizado como o que vocês, como sócios ou donos de empresa, devem exigir de um fundo. Então, eu vou tentar fazer esse meio. Eu acho que a primeira coisa, para mim, o fator mais importante é essa questão de humildade, ou seja, chegar numa empresa, você como investidor, cheio de convicções formadas, acho que é o caminho para o fracasso da relação ou do investimento que está sendo realizado. Eu não acho que tem MBA ou curso ou experiência que você possa ter tido aí analisando algum investimento que seja mais relevante do que a história daquela empresa em si. Ou seja, você está tendo uma oportunidade, uma chance de investir em uma empresa porque as pessoas, os fundadores, os colaboradores trouxeram a empresa até aquele momento. Pessoas que passaram por 2, 3 planos econômicos, hiperinflação. Acho que empreender no Brasil, como já falaram aqui, não é para amadores. Então, acho que isso tem que ser sempre levado em consideração, não só em relação aos sócios, mas aos colaboradores mais antigos. Acho que a gente tenta preservar e extrair o melhor dessas pessoas em todos os nossos investimentos. O segundo, eu acho que é a questão de tentar montar um cronograma para a execução do teu planejamento que seja aderente à realidade daquela empresa. Ou seja, não adianta você chegar com um plano. Eu dou o exemplo da própria Independente, ou seja, uma rede ainda na verdade, era um conjunto de lojas, boas lojas, mas até você transformar aquilo numa rede que tenha capilaridade para o Nordeste como um todo, se você quiser fazer isso no primeiro ano, não vai dar certo. Então, acho que é ter um pouco de senso crítico em relação àquilo que você está propondo e a realidade da companhia, porque senão você vai ficar louco, teu sócio vai ficar louco e os funcionários vão abandonando porque ninguém aguenta ser pressionado diante de um planejamento em que eles mesmos não acreditam. Então, acho que isso é fundamental. Acho que esses 2 pontos acho que são bem relevantes na minha visão. Talvez tenha um terceiro ponto relacionado ainda, acho que a entender que existe um respeito enorme ao sócio, né? E no nosso caso especificamente, em que o sócio está saindo agora da companhia e está indo para uma posição de conselho,
é como você vai absorver aquela responsabilidade e que você tem um papel fiduciário, não só com os seus investidores, né? Está gerindo recursos de terceiros, então você tem uma responsabilidade enorme, mas você tem um papel, você passa a ter um papel institucional a partir do momento que você substitui esse sócio. Então, acho que aquilo que a gente sempre fala no Pátria de que dentro do Pátria não existem atalhos para fazer as coisas darem certo. Então, acho que no momento como que a gente vive hoje, acho que isso é super importante, ou seja, empreender no Brasil, você está cheio de atalhos o tempo inteiro. Então, qualquer desviada que você der, você tem um impacto não só em relação aos seus sócios, mas você tem um impacto, né, tem um peso enorme naquilo que você projeta para a companhia, para os colaboradores, para as pessoas que acreditaram naquele plano que você vendeu, internamente e externamente. Então, acho que talvez esse terceiro ponto de não acreditar em atalhos, eu acho que é um outro ponto fundamental, principalmente quando é exigido um projeto, um plano de crescimento super audacioso, como costuma ser o caso dos investimentos de private equity. Acho que isso é comum em todas as empresas. Muito bom, Maurício. Tá. Obrigado. Pessoal, estamos acabando o tempo. E eu vou abrir para perguntas de vocês. E eu acho que só concluindo, pensando no que a gente ouviu de desafios e o que brilha nos olhos deles e recomendações, o que a gente pode ver, e eu acho que acabou se alinhando, né? Eu acho que é muito importante o alinhamento dos chapéus, né? Eu acho que o papel de cada um nas conversas, nos fóruns de interação, quando se tem uma participação de um fundo, quando apenas a empresa é só familiar, quando tem membros da família fora da gestão, mas que estão se relacionando com a empresa. Então, esse alinhamento dos momentos e das interações é muito importante. A questão do patrimônio, né? Eu acho que, principalmente, quando se tem uma participação acionária de um fundo ou de um investidor que não é simplesmente da família, precisa, sim, ter um maior cuidado na questão do patrimônio familiar quanto patrimônio da empresa, mas isso é para todo mundo, ou seja, não é só quando se tem um fundo. Isso é um conselho e um tema muito importante, mesmo para quando uma empresa é 100% familiar. Tá? Eu acho que esse é um princípio básico e importantíssimo para essa separação. A questão de conquistar os profissionais, eu acho que conquistar quem está lá fazendo a história, quem fez a história, o crescimento da família com os fundadores, com o fundador, com os fundadores. Então, seja um fundo, seja um investidor, ou seja uma nova geração que está chegando, as pessoas precisam se relacionar, precisam conquistar essas pessoas, porque elas têm feito o sucesso da empresa e elas vão continuar apoiando as empresas familiares a crescerem. Eu acho também, eu gostei muito do que foi comentado, né? Ter muita clareza e atenção, principalmente do que não é feito nas empresas familiares e deveria ser feito, e o que está sendo feito e não deveria ser feito. Mais uma vez, eu acho que se aplica para todas as empresas, tá? Não só para uma empresa investida. E a gente tem falado de governança, então falamos de regras claras num caso de investimento, mas a essência da governança são as regras claras. Então, acho que tem que ter regras claras para tudo. Regras claras para a governança corporativa, regras claras para a governança familiar e regras claras com a gestão. Então, eu acho que era isso, minha conclusão, e eu queria abrir para perguntas. E agradecer a todo mundo que está aqui primeiro. Né? Tem uma pergunta para o Glauber. Quanto tempo a sua família começou esse processo de governança familiar até chegar à maturidade de você conversar com as suas irmãs e seu pai para eleger o CEO? Nós estamos com esse processo há 4 anos e meio.
nós fizemos primeiro um levantamento situacional. Nós contratamos uma metodologia, que é a metodologia dos 8 P's da governança corporativa. O 8º P ele é um P que não se mede, que é o P de perpetuidade. Ele é uma consequência da medição dos outros 7 P's. Isso é um octógono, e você vai ali do centro para cada um dos vértices, trabalhando os demais P's. Então, tem o P da propriedade, que conversa com o acordo de acionista, o P de princípio, que é o protocolo de família, o P de pessoas, o práticas, que passou ali pelo endereçamento de um RP mais robusta, e poder, papéis, que é essa história dos chapéus. E a gente priorizou os endereçamentos de cada P. Então, na hora que nós entendemos que estava lá pelo 2º ano, na hora de falar de princípios e propriedade, foi que nós estávamos maduros para entrar nesta discussão, né? E aí, depois de 5 anos, a consultoria volta e mede novamente todos esses P's para saber se o seu nível de perpetuidade aumentou ou não. E o que é legal é porque ela te diz, olha, de 0 a 10 no P2, você tirou 7 e não tirou 10 por isso. E aí você tem um dever de casa para poder tratar. Então, um dos nossos deveres de casa era fazer esse processo de decisão sobre quem iria tocar essa empresa e fazer esse movimento, né? Então, acho que em 4 anos e meio, lá pelo 2º ano, a gente estava bem com isso. Mas contribuiu muito para esse processo o Convergente, que é o encontro semestral ou anual, depende do ano, da família Gentil, né? A gente teve uma característica, né? Nós tivemos os almoços de domingo interrompidos por causa das mudanças de locais. A gente tem uma base em São Luís, uma base em Natal, uma base em São Paulo. Então, os encontros passaram a ser mais raros. E a gente entendeu, e há 6 anos fazemos isso, que é escolher, normalmente, um endereço de hotel com o hotel que tenha a quantidade de quartos do tamanho da família, porque o hotel meio que vira sua casa de praia. Então, esses momentos, eles são... Não é assim, né? Não é uma fotografia. É um filme que você vai construindo. Agora, foi super importante, que eu recomendo... Por que também a gente tem sido convidado para contar um pouquinho, né, dessa história? Porque não é uma característica de uma empresa pequena que deseja ser média antecipar um processo de governança, né? Isso é uma característica muito mais de grandes empresas. Então, a primeira geração, ela larga e a estrutura vem acompanhando. A segunda geração, que é o meu caso, eu preciso estruturar para poder crescer, porque o meu mindset é outro, né? Então, esse tempo, né, que foi dado para que a gente pudesse chegar nesse momento que nós entendemos como muito crucial, né, para poder... E eu costumo dizer o seguinte, aí foi uma decisão pessoal, eu tive 3 conversas antes de decidir qual seria a empresa contratada para fazer esse processo. E muito mais do que, mesmo sendo uma Big Four, a marca, quem vai fazer esse processo são pessoas, né? Então, você, às vezes, contrata uma consultoria para cuidar de estratégia, ela entra na empresa. Para cuidar de governança, ela entra na empresa e na sua casa, né? Então, tem que ter um nível de intimidade muito mais forte e de confiança muito mais forte com todas as gerações. E eu acho que foi decisivo que eu não decidi por nenhuma das 3. Eu convidei as 3, e elas toparam, a apresentar de maneira coletiva dentro de um dos convergentes do encontro de família. Então, das 8 às 9, entrou a consultoria 1 expôs a metodologia de trabalho. Das 9 às 10, a segunda, das 10 às 11, a terceira. Na hora do almoço, consensualmente, nós decidimos, a 2. Porque eu tinha muito receio de fechar com uma e trazer. Opa, está trazendo, mas espera aí, não combinou. O que é que já está conversado antes dessa vinda? Então, acho que foi muito relevante. E aí foi sorte, talvez. Não pensei no quanto isso tinha sido relevante. E foi trazer elas para apresentarem para uma decisão consensual, espontânea, madura e coletiva. Muito bom. Outra pergunta.
parabéns. Alô? Parabéns aí a todos. A primeira pergunta, são duas perguntas rápidas. A primeira é para Luiz e Maurício. Tá? Existe um grande nível de informalidade nas empresas no Brasil, familiares. Como é que se trata depois do fundo adquirir? A outra pergunta é, depois do fundo ter a participação acionária, você tem uma estratégia, por exemplo, de crescimento e, vamos supor, quando estoura um covenant financeiro, e, por exemplo, tem um exemplo, tem uma debênture antecipada e você espreme o acionista da empresa adquirida, como é que fica isso aí, né? Essa é a estratégia de crescimento, né? E pode estourar um covenant financeiro. E a outra, qual o papel da contabilidade aí, já que, regra geral, a contabilidade é um bichinho à parte aí nas empresas familiares? Eu posso começar pela primeira e depois tentar te ajudar. E na segunda é um pouco mais complicada. Acho que a questão da informalidade, acho que todos os fundos de investimentos estão acostumados com... Acho que não existe empresa no Brasil que não tenha algum nível de informalidade. Seja no aspecto tributário, seja no aspecto trabalhista, algo você sempre vai encontrar. Então, os mecanismos de avaliação de empresa e a maneira como os contratos de compra e venda são elaborados, eles já prevêem cláusulas relativas você tem exemplo, por exemplo, de cláusulas relacionadas a contingências, ou seja, isso eventualmente pode ser ressarcido pelo sócio ao fundo, caso essa contingência se materialize. Você sempre vai, no processo de diligência, de auditoria, identificar o que são essas diligências, quantificá-las, e isso vai ter que fazer parte desse processo, do processo de investimento como um todo. O pessoal da UI aqui, acho que tem todo o gabarito para auxiliá-los quando for o momento. O que eu acho que tem que ficar bastante claro, e isso o contrato ele é super valioso, é como esse tipo de reembolso vai ser feito. Seja via ajuste de participação societária, seja via um reembolso em dinheiro, isso sempre tem que estar previsto, acho que de uma maneira muito clara. Como fundo de investimento, a gente não tem tolerância à informalidade, eu digo isso de longo prazo. Ou seja, é impossível, no D+1 que você investe numa empresa, você virar a chave 100% eventualmente daquilo que precisa ser melhorado dentro da companhia, ser feito no dia seguinte. Então, tem um processo. Eu acho que o que é mais importante é o norte, ou seja, o fundo, pelo menos um fundo, e eu tenho certeza aqui que a maior parte dos fundos hoje no Brasil preconizam isso, é você ter um norte de formalização. E isso tem que estar claro para todos. Caso contrário, acho que também é mais um dos elementos aí de fracasso em uma relação societária. Muito bom. Quer falar das covenants aqui? Vamos lá. É importante explicar. Vou deixar a pergunta mais fácil por último. Vou falar da contabilidade. Mas acho que só no gancho do que o Maurício falou, ter informalidade não é um problema para investir, porque para isso tem os mecanismos padrões aí de como se tratar. Mas depois que investiu, acho que realmente fundos do tamanho do Pátria ou que sejam americanos como o HEG, a gente precisa ter um plano para a formalização da empresa. Pode não acontecer no dia 1, nem no dia 2, mas, em geral, é um plano acelerado para colocar a casa em ordem. E a contabilidade tem um papel fundamental nisso. Uma das primeiras coisas que o fundo costuma fazer é, primeiro, auditar a companhia. No caso do portfólio do HEG, a gente tem uma série de companhias que, quando a gente investiu, não eram auditadas, mas até por regulamentação de CVM, por uma série de outros fatores, a gente tem que auditar a companhia depois que investe. Isso passa por muitas vezes, ter que internalizar a contabilidade de empresas que têm a contabilidade feita por terceiros atualmente. Então, a contabilidade tem um papel crucial nessa frente toda. O covenant, eu acho que aí parte de sair
já negociado de largada. Porque o que pode acontecer, né? A gente pode endividar a empresa para ter um crescimento acelerado, endividou mais do que devia, ou o crescimento acelerado não veio tão acelerado assim, veio um pouco menos e um covenant te pega em alguma curva. O covenant, só para alinhar para todo mundo, é a necessidade de um investimento maior, de um aporte, né? É o limite estabelecido. É o limite de dívida. Em geral, quando você pega uma dívida, o banco trava um limite que é o endividamento dividido pela sua rentabilidade. E aí tem um valor, 3, 2,5. E às vezes isso pode extrapolar. Eu acho que, de partida, em geral, pelo menos o que a gente faz, é todos os nossos contratos de compra e venda já tem a regra de aumento de capital. Caso seja um aumento de capital, caso se faça necessário um aumento de capital. E o que se costuma colocar é que vai ser feita alguma avaliação. Você tem uma regra de governança interna desse aumento de capital. Você tem que fazer avaliação por 2 ou 3 avaliadores diferentes que sejam da qualidade de uma Ernst & Young, de uma Big Four. Então, aí você trava esse preço. O que a gente não costuma deixar acontecer é ter um cenário em que você tem um bloqueio societário completo e a empresa possa morrer em função da não existência de um aumento de capital. Então, pode-se acontecer de ter que fazer um aumento de capital mais assertivo, ou ter que fazer um aumento de capital por meio de um instrumento de dívida, alguma coisa diferente. Mas eu acho que a cabeça do fundo, de maneira geral, ela nunca... O fundo, pelo menos o tipo de fundo que o Maurício trabalha, que eu trabalho, que são fundos que realmente buscam agregar valor para as companhias, a nossa cabeça nunca é espremer o sócio ou fazer alguma coisa belicosa, ou fazer alguma coisa só pelo prazer de espremer o sócio e extrair algum valor daí. Realmente não é a ideia e não é a estratégia. Deixa eu passar para outra pergunta, pessoal. Mas obrigado. Eu liberei o Maurício dessa daí. A gente tem uma pergunta ali. Olá, bom dia. A minha pergunta é a seguinte. Meu irmão está aqui comigo, a gente tem uma empresa de pré-moldado. A gente é a segunda geração da empresa. E essa empresa ela funciona mais ou menos no seguinte modelo. A gente tem a área comercial, a gente tem a área de fabricação e a gente tem a área de montagem. Em 1998, meu pai fundou essa empresa. E ele seguiu praticamente fazendo isso tudo e ainda mais o administrativo. À medida que a gente foi se formando em engenharia e que a empresa foi tomando um tamanho maior, ele foi botando o pessoal no administrativo, me colocou na fabricação e colocou meu irmão na montagem. E aí, normalmente se pergunta assim, como fazer para que não se interfira um trabalho no do outro. A minha pergunta é justamente o contrário dessa. Eu queria saber o seguinte, porque se a gente pensar no comentário até que Glauber fez ali, que a gente quer ser CEO um dia, mas para deixar uma coisa melhor para quem vem, então a gente tem que entender de todos os processos da empresa, ainda mais se tratando de uma empresa de engenharia, onde tudo é muito interligado. Então, assim, eu pensei em alguns modelos de fazer essa interação, mas eu queria escutar de vocês, de Ricardo e também dos meus palestrantes, como é que a gente conseguiria fazer para que quebrasse esses núcleos que existem dentro da empresa. Tá. Eu vou passar primeiro para o Glauber, que está vivendo isso, e eu posso até ajudar um pouquinho depois. Mas vamos lá, Glauber. Fazer uma ingerência, é isso? Como fazer essa Não, estou dizendo, eu vou fazer uma ingerência. Sim, né? Lógico. Acho que eles querem ouvir isso, né? Veja só, tem de toda a fala, o que me pegou é assim, o meu pai me colocou ali, né? Precisa saber se você ama estar ali. Foram gravar o vídeo institucional
lá da nossa empresa, e aí tem um cara que cria, né, o vídeo, passo a passo, aí está na hora de me entrevistar. A primeira pergunta que ele mandou é: você se veria fazendo outra coisa? Fiquei 1 minuto calado. Passou um filme, eu não me veria fazendo absolutamente nada, a não ser fazer o que faço. Então, se há essa intensidade em estar onde você está, e o seu irmão, vocês vão encontrar o caminho de trocar um pouquinho de chapéu, de ter a atitude de dizer: eu quero fazer aqui uma troca diária, né? Eu quero conhecer. Você pode tanto trocar como você pode... A Junior Achievement tem um programa muito legal que é o Empresário Sombra, né? Então você passa o dia vestindo o chapéu do outro, se sentindo ali do lado do outro. Então acho que tem que ter ambiente para poder quebrar esses muros, se eles estão existindo, né? E acho que a hora de quebrar muros é quando a gente consegue colocar todo mundo na mesa, porque me parece que isso é uma situação desconfortável e que a segunda geração quer trabalhar de uma forma diferente. Tem alguma coisa a ver com estrutura organizacional, de repente. Então, será que não está na hora de chamar alguém para mediar, para ver o modelo, e para reconstruir, não por unidade de negócio, mas com uma gestão centralizada? Aí cada um vai mas abrir o tema, conversar o tema. Talvez ter a mesma coragem que você teve para fazer essa pergunta aqui na reunião da segunda-feira. Acho que eu fiz o Amanakei uma vez em São Paulo, que é um japonês, né? Lá em Cotia, né? E a gente encerra o curso com um projeto segunda-feira. E o projeto segunda-feira, você tem que construir na sexta qual é o teu projeto da segunda-feira. Então, acho que está o lápis e o papel aí para vocês construírem o projeto da segunda-feira. A resposta está dentro de vocês. Desculpa, não sei se respondi, eu compliquei. Mas é o teu projeto de segunda-feira, cara. E eu acho que, talvez só complementando, lógico que tem, em termos de gestão e técnicas para isso, na criação de um programa de desenvolvimento, de um programa de rotação entre vocês para ter esse conhecimento, lógico que ter o conhecimento geral, independente do papel que vocês venham a assumir lá na frente, é importante ter esse conhecimento do negócio da família. Ou seja, não está apenas em um lugar, porque para vocês tomarem decisões lá na frente, por exemplo, o seu pai, o fundador, ele conhece o todo. Então, em alguma forma, sim, isso deve acontecer, mas lógico que o que Gentil falou é mais profundo e é mais importante esse conhecimento primeiro, antes de qualquer ajuste em termos de estrutura organizacional, de programa de desenvolvimento, que qualquer coisa. Tá bom? Eu vou dar uma sugestão. Tem um Antônio aqui. Talvez o que eu vou falar seja uma imbecilidade, porque eu não conheço o negócio de vocês, tá? Mas vocês já consideraram trocar de lugar? Porque isso pode ter consequências diferentes aí. Eu não conheço o negócio, então talvez nem seja relevante, mas considere isso, inverter a posição. Só para finalizar, o meu pensamento para a solução desse problema, não sei se ele está indo por um caminho bom, seria o seguinte: seria cada um continuar tomando conta do operacional. Por exemplo, eu tomar as decisões do operacional da fábrica e ele da montagem, a gente tomar junto as decisões de gerenciamento da fábrica e da montagem, e as decisões estratégicas, que seria uma coisa que a gente se reuniria ali, eu, ele, e nosso pai, e os gerentes, e aí a gente tomaria as decisões do comercial, posso falar? Do estratégico e do... Deixa eu te interromper um pouquinho. Eu acho que vai ter um monte de gente aqui que vai poder conversar contigo e compartilhar essas experiências no café, no almoço, no resto do dia. Eu vou mandar só uma, posso? Só uma. Quem é aqui? Posso mandar só uma? Pode. Pilota teu pensamento. Teste e vê se acontece ou não, mas pilota. É isso aí. Tá? Vamos lá, Antônio. Veja, aproveitando aí a experiência de vocês e a visão, né, como proprietários, o que é decisivo na visão de vocês para uma empresa familiar dar certo e crescer, e o que é que faz uma empresa familiar fracassar, que existe? Pode falar. Não, eu acho que a Tereza tinha falado com ela isso aqui. Você quer dar um comentário? Pode começar? Então comece, Cláudia. Pergunta difícil. Você tem visto isso dentro de casa, né?
Eu acho que é essa questão justamente de você saber o momento de vestir o chapéu, né? De não levar, enfim, o trabalho para casa e nem tratar uma relação familiar dentro do trabalho. E eu acho que começa por aí. Acho que é uma palavra para as duas coisas, é confiança. Né? Para dar certo, tem que ter confiança. Para evitar que dê errado, a gente evitar a desconfiança. Né? Essa confiança e essa transparência, aliado à estratégia, as pessoas sentir que é um ambiente que uns confiam nos outros. Isso é o que faz a fortaleza, na minha avaliação, de uma empresa familiar. Bom, acho que, na minha opinião, acho que um desafio para essas empresas e acho que efetivamente terem sucesso é pegar as experiências passadas e utilizá-las como propulsores e propulsoras para construir um novo caminho e não ficar, que a gente fala de ficar dirigindo sempre com o olho no retrovisor. Acho que tem muita coisa boa que foi feito até ali, mas acho que tem um pouco de cabeça aberta para olhar essas experiências, pegar aquilo que está sendo proposto e construir sempre um caminho sem estar necessariamente referenciado por aquilo que deu certo até ali. Eu acho que isso, talvez seja a minha visão. E eu acho que aonde dá errado, e pelo menos o que a gente viu aqui no Brasil e está nos jornais todos os dias, né, é quando sai briga familiares mais graves. Então, você tem casos famosos aí de empresas que são grandes, que os dois acionistas não conseguem sentar na mesma sala por 1001 motivos diferentes e que você quebra negócios que poderiam ser extraordinários se as pessoas conversassem. Eu acho que briga dentro da família brigas graves, né? Então, briga sai todo dia, mas aquelas brigas irreconciliáveis é uma receita para quebrar um bom negócio. Muito bom. Aqui. Oi. A minha pergunta é justamente o contraponto da pergunta de Rodrigo. A gente está falando de família. Família tem toda uma intimidade que nem outra empresa tem. E a minha pergunta é mais para a Tereza e para o Glauber. Vocês que trabalham com família, qual é a dica para justamente não ter essa interferência no trabalho de um no trabalho do outro? Não cortou. Qual é? Qual a dica que vocês dão para justamente os familiares não interferirem um no trabalho do outro? Vocês têm os núcleos bem definidos, mas por ter essa intimidade, muitas vezes um vem dar pitaco, vem dar uma ordem em cima da ordem do outro, né? Interferir nos diferentes justamente por ter essa intimidade, né? Se fosse uma outra empresa, cada um tem seu setor e ninguém se mete no trabalho de ninguém. Por ser família, não tem papo na língua, tem intimidade, vai lá e mete o bedelho mesmo. Qual a dica que vocês dão, já que vocês trabalham com familiares, né? Eu acho que vai muito com o que Glauber disse, de você ter confiança no trabalho do outro, né? Se a pessoa ela está à frente daquele cargo e assumir uma determinada função, acho que cabe confiar no trabalho dela. E eu entendo também que tem toda uma questão de respeito e aceitar a opinião, né? Eu acho que as pessoas estão ali para somar conhecimento, né? Não ficaria nunca chateada se viesse alguma crítica ou alguma sugestão, algum palpite ao meu trabalho de um familiar. Não ficaria chateada, não. Ia entender muito bem. Glauber. Aceitar bem. É o como, eu acho, né? Palpite é bom demais. Agora, como dar, quando dar, quem está presente também que não é membro da família ouvindo um palpite, né? Isso é que a gente precisa evitar. Né? Quando eu falei lá da terceira geração que é preciso saber o que dizer, o que pensa e sente, não é só dizer, tem que saber o que dizer. É porque a gente estimula a divergência, a discordância também, porque o conflito, é da natureza humana, né? Assim, nós somos diferentes. Agora, como eu trato essas diferenças? Qual é o ambiente que eu coloco isso? Quando é que eu tenho intimidade para convidar para almoçar e falar, não estou gostando disso, isso não está legal, não deveria ter sido assim. Vamos voltar ali naquele ponto? Está certo você entrar lá e falar daquele jeito, na frente de todo mundo, tem um diretor ouvindo,
passar por cima, não respeitar a hierarquia. Agora, quando a gente, né, não cria esse ambiente e explode, aí você vai elevando a temperatura, se guardar piora, porque chega o dia da explosão, né, e você não está contribuindo para o processo. Agora, quando cria um ambiente, né, para botar para fora desconforto, palpitar pode. Saber palpitar que é importante, na frente de quem, na hora certa, do jeito certo. Então, desconforto, incômodo, acho que conversa franca é muito legal, né? E mecanismo de resolução de conflito, que é uma outra coisa quando estoura. E de né? direcionamento também da empresa, né? Quando a empresa ela tem um propósito bem definido, eu acho que fica mais fácil das pessoas chegarem a um consenso, né? Com relação ao caminho a ser seguido, à direção, enfim. O saber dizer entrou depois, não era um valor inicial. A gente revistou o valor e disse, põe saber. É importante, não é só dizer o que sente e pensa. Né? Isso é um processo que tem que ser construído, eu acho que há várias mãos aí nesse... Então, pessoal, chegou o nosso fim. Eu sei que tinham outras perguntas a serem feitas, mas eu sei que os painelistas estão aqui, acho que vão almoçar com a gente. Eu queria agradecer a participação de todos. Muito obrigado. Eu que agradeço. E vamos em frente. Só um instante. Vamos ver se teve aqui algum desenho. O CNPJ, aí eu me lembro, isso aí foi o Luiz que falou, que o CNPJ tinha que ser respeitado, né? Então ele ganhou até um viés super importante, tem que ser ali como uma obra de arte, praticamente. Muito bom. A pimenta... É a pimenta da relação, né? Que não pode colocar a pimenta na relação, Tereza. Você vai ganhar um desse. Eu vou falar com seu pai, esse daqui, né? Muito bom. Eu acho que esse vai para o Maurício, né, Maurício? Você vai ganhar É aquela relação de que o investidor tem que vir e estar apoiando o acionista, o membro da empresa familiar nesse processo de crescimento, né? Vocês trazem todo esse conhecimento. Muito bom, Samuca.